Esse tema que nós vamos aprender aqui um pouquinho juntos, Se Agradecer Melhora, consta no livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem. Antes de entrar aqui no tema do livro, gostaria de falar um pouquinho sobre essa palavrinha que aparece no tema do programa de hoje, que é a palavrinha agradecer. Às vezes a gente encontra pessoas que contam para nós na orientação pessoal alguns trechos da sua vida com passagens até com grandes dificuldades, e quando a gente diz da importância da gratidão, aí a pessoa nos diz assim: preletor, você fala de agradecer porque não é você que está no meu lugar, né? E a gente tem paciência, porque a gente também, quando não conhecia a Seichinoi, a gente também tinha os nossos conceitos. Então, na verdade, uma coisa que é bastante importante a gente discutir aqui no programa é essa questão do conceito, né? Às vezes a pessoa não é que ela não sabe, às vezes o conceito é que não está bem formulado, né? Ao contrário, às vezes a gente desconstrói um conceito num curso, numa palestra, num seminário, a gente desconstrói um conceito para dar oportunidade para que esse novo conceito ele surja, né? Então, aqui nesse caso, por exemplo, quando a gente fala de agradecer, agradecer não é simplesmente você ficar repetindo memorizadas vezes as palavras muito obrigado, muito obrigado. Se você ensinar um papagaio a falar as palavras muito obrigado, cada vez que você pedir para ele repetir, ele vai repetir. Mas se você pedir para ele contextualizar papagaio, o que significa a palavra muito obrigado? Ele não vai saber, porque ele simplesmente memorizou e decorou. Então, o sentimento aqui do agradecer não é simplesmente ficar repetindo várias vezes muito obrigado, e com a mente até em outras questões. O sentimento de gratidão aqui é que faz com que a situação modifique, que o conceito se atualize. Quando a gente fala assim, agradece que melhora, melhora para que a coisa avance, para que ela flua e a gente consiga dar continuidade às questões aí da nossa vida, né? Eu me casei dia 14 de dezembro de 2000 e dia 2 de fevereiro de 2001, tinha lá uns 40 e poucos dias que eu havia me casado. Eu e a minha esposa aqui em São Paulo, a gente foi vítima de um assalto e nesse assalto eu tomei um tiro no peito e ficou assim uma situação bem complicada, né? E aí no hospital morre, não morre, e aí eu não morri não, viu gente? Fiquem tranquilos que sou eu mesmo que estou aqui fazendo a gravação, né? Brincadeira. Mas quando eu tive no hospital internado, né, fazendo repouso, tive que passar por uma cirurgia no mesmo dia. E aí naquela hora eu tive a oportunidade de fazer grandes reflexões na minha vida, né? E aí uma das reflexões que eu fiz foi exatamente essa, né? Puxa vida, até quanto eu fui grato a Deus, aos meus pais, aos meus antepassados pela minha vida, pela minha saúde. E aí eu aproveitei aquele momento que o médico pediu para que eu fizesse muito repouso e eu fui justamente aproveitar esse momento para fazer essas reflexões. Quanto eu já tinha ou não agradecido a Deus pela minha vida, pela minha saúde. E aí, puxa vida, olha que legal, agora eu tenho 2 datas de aniversário, né? Uma dia 18 de janeiro e a outra dia 2 de fevereiro. Então, eu comemoro meu aniversário 2 vezes no ano, né? Uma no dia 18 de janeiro, que foi o dia que eu nasci, e dia 2 de fevereiro, que foi o dia que eu renasci para o mundo, né? Que foi através dessa tomada de consciência de que eu preciso sim, cada vez mais, ser mais grato ainda a meus pais, a meus antepassados e a todas as pessoas, a todas as coisas e fatos. Aqui no livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, do professor Masaharu Taniguchi, muito interessante, porque na página 169 desse livro, o professor Masaharu Taniguchi explica que nós não temos um único corpo, esse corpo carnal, né? Que nós temos 5 corpos.
E aí, na sequência do mais importante, né, pro menos importante, entre aspas, o corpo verdadeiro, que é a nossa essência, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo espiritual, o corpo verdadeiro e o corpo carnal, né? Então, todos esses corpos, eles têm uma importância na nossa vida. E quando eu sofri esse assalto, né, que eu acabei passando por esse momento aí de reflexão na minha vida, aconteceu uma coisa bem interessante, porque eu fiz uma cirurgia no dia do assalto, não conseguiram extrair a bala porque ela estava muito funda, e aí o médico pediu para que eu fosse para casa, fizesse muito repouso, retornasse dentro de uns 6, 8 meses, porque o organismo iria capsular a bala e empurrar a bala para a superfície da pele. E aí foi interessante porque 15 dias depois, fazendo bastante repouso, lendo muita sutra, eu consegui passar a mão na pele e sentir que a bala já estava próxima da pele. E aí eu liguei para o médico, ele falou, mas Luiz, eu falei para você me ligar daqui 6, 8 meses. Eu falei, pois é, doutor, eu não sei o que aconteceu, mas eu tô sentindo que já é possível extrair a bala. E aí, por telefone, ele falou, tá bom, então vem aqui, se é como você está dizendo mesmo. E eu fui e ele viu. Ele passando a mão assim, né, na pele, ele falou, nossa, não é que é mesmo? Bom, aí ele fez a cirurgia, a segunda cirurgia, extraiu a bala, beleza. Aí, passado um período, as 2 cirurgias já haviam cicatrizadas. Porém, eu sentia uma sensação de que havia um buraco aberto no meu peito e aquela sensação me incomodava muito. Quando as pessoas vinham me abraçar, aquilo me causava um pouco de constrangimento, assim, de sentir que aquele buraco estava aberto. E eu fui participar de um evento da Seiichi Onoye e nesse evento encerraria com o Shinsokan de oração mútua. E no Shinsokan de oração mútua é uma prática onde nós oramos uns pelos outros. Então, o grupo é dividido em quem quer oferecer oração e um grupo que recebe oração. Normalmente, eu gosto de ficar no grupo que oferece oração. Mas quando o preletor pediu para que o grupo que fosse receber oração viesse para frente do palco, eu fui para frente do palco e até eu achei estranho, porque normalmente eu gosto muito de ficar no grupo que oferece oração. E aí, durante essa prática, né? Eu fechei os olhos e eu recebia uma vibração muito forte vindo do grupo que estava oferecendo a oração. Saí dessa prática com aquela sensação, tinha desaparecido. Aí eu tive aqui na sede central, porque na época eu não trabalhava ainda, e conversei com o professor Heitor Miyazaki e resumi a história para ele. Daí ele me disse assim, Luiz, quantas cirurgias você disse que você fez? Eu falei, 2, professor. Ele assim, não, Luiz, você não fez 2, você fez 3 cirurgias. Você fez 2 cirurgias no corpo carnal e uma cirurgia espiritual durante a oração mútua. Porque, claro, aí ele ainda me explicou, né? Como você queria que os médicos costurassem os seus outros corpos, sendo que o único corpo que o médico enxerga, é óbvio, né? É o corpo carnal. Ele falou, então, os espíritos do mundo espiritual que estavam participando ali daquela prática naquele momento, eles realizaram ali junto com você a cirurgia nos seus outros corpos, além da cirurgia que já tinha sido feita no corpo carnal, né? E foi muito interessante, porque aí sim é que eu consegui compreender essa verdade, né, dita aqui no livro, que o ser humano, ele não é só corpo carnal, né? Então aqui no livro é interessante porque o professor Masaharu Taniguchi, ele detalha cada corpo tem uma função e ele detalha aqui no livro quais são essas funções. E aí eu fiquei pensando, estudando para vir conversar, né, aqui um pouquinho com vocês, como que a gente percebe uma pessoa na Seiichi Onoye 100% saudável? A resposta está aqui no livro, né? Uma pessoa é considerada 100% saudável quando ela mantém a harmonia entre os seus 5 corpos. Porque se um desses 5 corpos não cumprirem com a função dele, aí, ao invés de ser considerado 100% saudável e harmonizada, existe uma desarmonia aqui entre esses corpos.
Então, uma vez que eu tenho esses 5 corpos harmonizados, com cada um exercendo a sua função, eu posso sim me considerar uma pessoa 100% saudável. Porque do ponto de vista fenomênico, o médico fez a parte dele. Ele fez uma cirurgia, não conseguiu obter grandes sucessos, teve que fazer uma segunda cirurgia. Feita a segunda cirurgia, extraída a bala, para ele já estava tudo certo. Ele já tinha cumprido com a função dele, né? Só que aí vem a Sechonoye, né? E nos ensina que, na verdade, os corpos que o médico não deu conta de fazer a cirurgia é porque, obviamente, ele não enxerga, né? Ele não dava conta de enxergar esses outros corpos, né? Então, quando a gente agradece, e aí eu que já tinha, né, o hábito de agradecer, o hábito da gratidão, mas a partir daquele momento em que eu vivi isso na minha vida, nunca mais eu fui dormir sem, antes de pegar no sono, utilizar essa frase: Deus, muito obrigado pela harmonia entre os meus 5 corpos, e pego no sono tranquilamente, né? Aqui na Sutra, em 30 capítulos para a oração diária, nós temos as palavras para abençoar o dia de hoje. E eu gostaria de fazer essa oração junto, né, com todos vocês, aqueles que quiserem e puderem, né, ficar em posição de oração, ou simplesmente fechar os seus olhos. Então diz assim: neste momento, em nome do poder que possuo na qualidade de Filho de Deus, estou criando o meu próprio paraíso. Tudo que hoje surge em minha vida é obra minha. O ambiente ao meu redor também é obra minha. Abençoo o dia de hoje e minha vida neste dia é abençoada. Acredito realmente que sou próspero, portanto, é impossível deixar de alcançar a prosperidade. Creio sinceramente que tenho bons amigos, por isso estou rodeado de bons amigos. Sinto amor a todas as pessoas e por isso sou amado por todos. Meu ambiente foi criado por mim, é reflexo de meus pensamentos e ninguém além de mim pode afetá-lo com ideias de fracasso ou declínio. Tenho fé na prosperidade e por isso é impossível que vibrações mentais de fracasso ou declínio pairem neste lugar. Esta atmosfera é repleta de sucesso e prosperidade. Todas as pessoas que vêm aqui são prósperas e generosas. Eu atraio êxito e prosperidade, inspiro confiança nas pessoas, transmito a todos uma atmosfera que lhes dá a certeza de que todas as coisas referentes a mim são excelentes. Todas as pessoas que aqui entram sentem essa atmosfera. Mantenho sempre a convicção de que meus objetivos se concretizam. Nunca imagino fracasso ou declínio. Penso unicamente em vitória e êxito. Se sofri algum tropeço no passado, trato de esquecê-lo. Acabo de acender uma nova luz neste lugar. Esta casa é morada de minha alma, é o lar do meu espírito. Minha mente vive repleta de harmonia e amor, e como atraio somente vibrações da mesma natureza, é impossível reinar desarmonia nesta casa. Todos os que aqui moram são sensatos, bondosos e atenciosos. Confio em todos eles e sei que esta confiança jamais será traída. Esta é a minha nova atitude mental. Quem visita esta casa não deixa de perceber que minha mente despertou para o amor. Tudo está em harmonia, repleto de alegria. Agradeço a Deus por me proporcionar alegria e certeza de vitória. Aqui no livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, professor Masaharu Taniguchi, além de nos falar, sobre a importância dos nossos 5 corpos, a importância de manter a harmonia entre os 5 corpos, ele fala também da importância de mantermos a harmonia entre esses 5 corpos através do sentimento de gratidão, através desse espírito de gratidão a esses 5 corpos. Quando a gente fala da importância da harmonia desses 5 corpos,
eu também fico pensando assim, como é importante também mantermos a harmonia entre os membros de uma mesma família, né? Então, quando a gente percebe assim, que numa família cada um exerce a sua função, cada um cumpre com o seu papel, e isso tudo em harmonia, como essa família é feliz e é próspera. Eu também fico assim pensando, quantas vezes dentro de uma família, os filhos ocupando papéis de pais, quando na verdade essa não é a função. Eu ensinava muito as mães dos meus alunos para que elas observassem muito isso, e até pedia para que elas conversassem com seus filhos, dizendo assim, qual é o seu papel aqui? Qual é a sua função? É de ser pai? É de ser mãe? Não. Então coloque-se no seu lugar de filho e exerça muito bem o seu papel de filho. E da mesma maneira, eu também fico pensando, já há algum tempo, a gente tem a oportunidade de fazer muita atividade, muitas palestras na área da educação, alertando os pais, alertando os educadores, essa importante questão da função, né? E eu também fico pensando, quantos pais ainda não perceberam que ser pai, ser mãe não é cargo de confiança, é uma responsabilidade que a gente tem. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus, eu agradeço tanto meu filho pela oportunidade que ele me dá de exercer a função paterna na vida dele. E eu agradeço muito a Deus porque meu filho, ele tem consciência de que a função dele em nossa casa é a função de filho, e ele agradecer a oportunidade de exercer o amor filial para com os seus pais, né? E quando a gente percebe assim que tudo transcorre em harmonia, tudo transcorre dentro de uma paz, né? Como as pessoas vivem mais felizes. Eu fico pensando assim, puxa, como deve ser triste a vida de uma pessoa que vive num ambiente onde as pessoas não se respeitam, onde as pessoas não têm a felicidade de viver num ambiente harmonioso e próspero, né? E aí, assim, quando a gente tem a oportunidade de compartilhar com as pessoas essa ideia do viver em harmonia não significa que você tenha que concordar com tudo que o outro faça e fale. Eu sempre digo assim, você não tem obrigação de concordar comigo, você tem obrigação de me respeitar. Eu não tenho obrigação de concordar com você, eu tenho obrigação de te respeitar. Eu me lembro que uma vez eu tive, meu filho hoje está com 9 anos, né? E eu tive a oportunidade de dizer para ele assim, filho, não me obrigue a ter que escolher entre ser seu pai e ser seu amigo, porque se eu tiver que escolher entre ser seu pai e ser seu amigo, eu vou escolher ser seu pai. Agora, se você me der a oportunidade de, além de ser seu pai, ser seu amigo, eu vou gostar muito, porque vai ser muito bom para mim fazer as duas coisas, que você possa ter em mim o seu melhor amigo e também não esquecer que eu sou o seu pai. Então são dicas que a gente vai assim dando para as pessoas, ensinando as pessoas a como se comportar, a como ter gratidão à vida profissional, à sua vida financeira, sentir gratidão a tudo. O Vitor, que é meu filho, né? A gente divide o dia dele da seguinte forma. O Vitor fica de manhã na escola, à tarde ele fica com a minha esposa e à noite ele fica comigo porque minha esposa é professora também, né? E há um tempo atrás eu estava com o Vitor em casa e já estava próximo da hora de dar banho e pôr ele para dormir. E aí dando banho no Vitor, debaixo do chuveiro, eu acho que o Vitor devia ter uns 4 aninhos, 5, se tudo isso, ele me fez a seguinte pergunta: papai, qual é o lugar mais sagrado do mundo? E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, uma criança de quase 5 anos, né, já interessado nesse tema da espiritualidade, né? E aí eu me lembro que quando ele me fez essa pergunta, eu ouvi uma voz interior dizendo assim, cuidado, não vacila, cuidado com o que você vai falar. E aí eu rapidamente respirei fundo, me abaixei embaixo do chuveiro e disse para ele assim, filho, o lugar mais sagrado do mundo tem que ser aquele onde você estiver.
Quando você está na escola, com a sua professora, seus amiguinhos, a escola não é um espaço de 4 paredes. A escola é o lugar mais sagrado do mundo para você. Quando você sai da escola ao meio-dia, que a mamãe dá uma passadinha na casa da vovó para você dar um beijo nela, a escola deixou de ser o lugar mais sagrado do mundo para você e a casa da vovó passou a ser o lugar mais sagrado do mundo. E quando você sai da casa da vovó e vem aqui para casa, a casa da vovó deixou de ser o lugar mais sagrado do mundo para você e a nossa casa passou a ser o lugar mais sagrado do mundo. Isso, aí eu coloquei a mão no peito dele e disse, porque o sagrado, filho, está aqui dentro de você. A gente tem a ideia, o conceito de que eu estou adentrando um recinto sagrado. E na verdade eu penso, né? A ordem correta da frase não é estou adentrando um recinto sagrado, mas este recinto se torna sagrado porque eu estou adentrando ele. Eu estou trazendo para este recinto o sagrado que existe dentro de mim e de todas as pessoas. E aí, dessa maneira, eu fui ensinando para ele que a importância de manter esse sentimento de gratidão, né? Aí, passado um tempo, a gente tinha tido essa conversa embaixo do chuveiro, e aí para meio que dar uma testada, né, assim, para ver se ele ainda lembrava dessa nossa conversa, um dia, do nada, eu virei e disse para ele assim, filho, qual é o lugar mais sagrado do mundo? Ele olhou para mim e disse assim, aquele onde eu estiver. Eu falei assim, puxa vida, de fato, ele assimilou bem esse conceito, né, do sagrado e da gratidão por o sagrado habitar dentro de cada um de nós. Então, com o coração puro e alegre de sabermos que somos filhos de Deus e que é eterna a vida que se aloja dentro de nós, fica por aqui mais um programa Seichonoye no rádio. Espero te encontrar em breve em um de nossos eventos, reuniões ou seminários nas academias de treinamento espiritual. Todas essas oportunidades estão no site sni.org.br. A gente se encontra no próximo programa. Até lá, muito obrigado.